Estamos em contato com Elaine Tavares, jornalista, diretora executiva do Instituto de Estudos Latino-Americanos, ligado à Universidade Federal de Santa Catarina. Elaine, você escreveu essa semana um artigo intitulado A Luta pelo Território, convocando a população a participar da Marcha pela Vida na Periferia, que ocorreu dia 3 de novembro, no centro de Florianópolis. Primeiro, assim, Elaine, a diferença entre território e propriedade privada, o direito ao território. O território é espaço de vida, né? O território é espaço de vida das comunidades, o território é espaço de vida dos indígenas, dos quilombolas, das comunidades ribeirinhas, das famílias, né? Mas o sistema capitalista de produção, ele transformou o território em propriedade privada, para poucos, né? Porque quem é que é dono da propriedade? Quem é que tem direito à propriedade no Brasil, na América Latina ou em qualquer parte do mundo? É quem tem dinheiro, né? Quem não tem dinheiro não tem acesso à propriedade. Então, mesmo aquelas pessoas que pensam em comprar um apartamentinho, por exemplo, levam 30 anos, 40 anos pagando por um apartamento e, às vezes, 2, 3 vezes mais. Então, o território acaba sendo o espaço de poucos, né? Num planeta que tem 7 bilhões de pessoas, quem tem acesso efetivo ao território é quem tem dinheiro para comprar e para desfrutar. Né? Não é só o lugar para morar, mas também o lugar de desfrutar. É por isso que as pessoas lutam. E aqui na região de Santa Catarina, aqui de Florianópolis, da grande Florianópolis, nós temos hoje mais de 350 famílias vivendo em comunidades de ocupação, porque elas não têm condições de pagar aluguel. Né? Aqui é um dos maiores aluguéis do estado de Santa Catarina. Então elas não têm direito, não têm acesso ao território, nem para morar, nem para viver, nem para fruir, né? Então esse é o debate que se faz hoje aqui em Florianópolis, nessa marcha, né, que não é a primeira, já é a 4ª ou 5ª marcha, justamente por quê? Porque o prefeito Jean Loureiro, aqui de Florianópolis, mandou um projeto para a Câmara que permite o despejo sumário, ou seja, não precisa nem da ordem do juiz, basta que um prefeito decida despejar determinadas famílias em determinados lugares e isso basta para que vá lá uma escavadeira ou a polícia para retirar as pessoas. Então isso realmente não pode ser, né? A gente precisa pensar que sistema é esse que garante a propriedade apenas para uns poucos, enquanto a maioria da população não tem acesso à sua casa, não tem acesso ao seu pedaço de chão, sendo que esse foi um território que foi usurpado, que foi invadido, né, e que foi roubado das comunidades originárias. É por isso que na marcha também tínhamos a presença, né, dos povos indígenas que vivem aqui no entorno e mesmo aqueles que vêm de mais longe no verão para poder vender os seus artesanatos, porque essas famílias indígenas, além de terem sido roubadas do seu território, elas também são roubadas do seu direito de circular pela cidade, de vender os seus artesanatos, que é a única forma que elas têm de sobreviver. Então, discutir o que é território, o que é propriedade privada é muito importante, porque território é o direito que nós temos de estar num lugar, de viver naquele lugar, de viver bem e feliz, né, e não precisar ter que pagar por isso. Aqui em Florianópolis, por exemplo, Santa Catarina é um estado em que a maioria das pessoas que são donas das terras receberam essas terras de forma ilegal, ou foi fruto da invasão, da morte, do assassinato, ou foi fruto da benesse de algum governador. E a gente tem documentos que comprovam isso. Então é uma situação difícil, né? E as famílias têm que estar sempre em luta. Então, mas apesar de tudo, grandes vitórias já aconteceram aí contra a especulação imobiliária na ilha, né, Elaine? Sim, cotidianamente a gente tem, eu não chamaria de grandes vitórias. Se a gente for ver, por exemplo, aqui na região de Florianópolis, nós temos hoje várias comunidades que na década de 80, no início da década de 90, ocuparam terrenos vazios, urbanos, né? E conquistaram o direito de morar. É o caso do Monte Cristo, Chico Mendes, Vila Aparecida, Novo Horizonte, são muitas comunidades que nasceram disso. Porque as pessoas expulsas do campo vinham para Florianópolis, né, para tentar sobreviver, chegando aqui não tinham como morar, né, não tinha onde morar, não tinha como pagar aluguel. Uma cidade muito cara, então tinham que ocupar. E essas ocupações acabaram se transformando em comunidades. Por quê? Por vontade dos governantes? Não, por luta, muito sangue. E hoje aqui, nesse momento, nós temos essas 8 comunidades lutando aqui no entorno de Florianópolis, justamente também para tentar garantir o seu espaço, né, o seu lugar de vida, né, porque o território, Sérgio, é vida, né, é onde a gente pode plantar as nossas coisas, criar os nossos filhos.
né? Não pode ser negado a ninguém o direito ao território. É preciso que a gente acabe com esse negócio de propriedade privada de alguns, né? Enquanto que a maioria tem que penar, né? Pagando o aluguel, que é talvez as mais absurdas que existem no mundo, o pagamento do aluguel, que é um dinheiro morto, né? Verdade. Bom, Elaine, o IELA é um instituto que trabalha assim na linha da América Latina livre, né, soberana. Você, inclusive, no seu artigo resgata um pouco da disputa de território no Peru, né, desde a descoberta, inclusive, da América, a invasão da América, a colonização da América e a descoberta da América, a diferença desses termos também, né, Elaine? Usurpação mesmo dos povos indígenas pelos europeus, né? Sim, inclusive, como eu coloco no meu texto, tem um pensador peruano, que é o José Carlos Mariátegui, em que ele sempre colocou isso desde os anos 30, que as pessoas dizem, tem o problema indígena, eles não têm problema indígena, tem o problema da terra, né? Que é justamente o seguinte, os caras chegaram aqui e roubaram a terra, pegaram os indígenas e colocaram eles em pedacinhos, reservas, cercados, como se fossem animais num zoológico. Isso não tem o menor cabimento, isso acontece até hoje, né? Se a gente pensar aqui no nosso estado de Santa Catarina, por exemplo, que se trata, por exemplo, os Choclen, aqui na região perto de Blumenau e tudo, em que foram contratados há pouco mais de 100 anos. Então é uma coisa muito recente ainda na nossa existência, né? Essa coisa do roubo, do assassinato, do extermínio. Então aí hoje, quando os índios vêm para cá, para Florianópolis, para vender o seu artesanato, eles são chamados de bêbados, vagabundos, né, que voltem para suas casas, voltem para suas terras. Mas que terras? Eles nem terras têm, né? As terras não são demarcadas, tem que estar lutando para garantir um pedaço de terra que é o seu direito original, e ainda são obrigados a ouvir essas coisas. Então eles estavam aqui em Florianópolis numa casa, nem é uma casa de passagem, é um antigo terminal, né, que não tem nem cobertura, na chuva, no frio, eles ficam ali como, sabe, numa situação absurda. E tem tido uma luta grande aqui dos movimentos sociais para garantir isso, né? Então, assim, mas não é só o indígena que tem esse problema, né? A terra é o problema de tudo. Por isso que o Mariátegui, quando diz que não existe questão do índio, é a questão da terra, a gente poderia trazer para hoje, sabe? Não existe a questão do sem teto, não existe a questão do sem terra, existe a questão da terra, que continua monopolizada na mão de poucas pessoas, né? Não é possível que aqui, só que eu vou te dar um exemplo assim, aqui no Campeche, conheço uma pessoa que tem 20 imóveis, ele tem 20 imóveis, ele aluga 20 imóveis, ele vive disso, né? Imagina. Então, assim, são 20 famílias que são obrigadas a pagar um aluguel, sabe, é um negócio impressionante isso, gente. Não deveria ser assim, né? Toda pessoa deveria ter o direito à sua casa. Mas isso é claro, né, companheiro? Nós só vamos ter quando tiver um outro tipo de organização da vida. Porque no sistema capitalista, a terra sempre vai ser monopólio da classe dominante, de meia dúzia de pessoas. E aos trabalhadores, aos sem terra, aos sem teto, o que sobra é a luta. É por isso que se ocupa, né? Não é possível que milhares de quilômetros de terra sejam cercadas por uma pessoa, essas terras fiquem sem uso, né, enquanto as pessoas estão morrendo aí porque não tem um lugar onde descansar a cabeça. Então essa questão da terra é uma questão que vem desde a invasão, né, que a gente tem que usar justamente a palavra invasão, porque foi uma invasão, um roubo. Mas nós não podemos pagar pelo que fizeram os espanhóis. Não, nós não podemos pagar, mas nós podemos lutar para que o sistema seja diferente e que todas as pessoas possam ter o seu espaço de vida, né, que é o espaço do território. É por isso que os indígenas lutam, é por isso que os sem terra lutam, os sem teto, os ribeirinhos, os quilombolas, porque eles precisam também ter esse espaço de vida. Os ataques aí aos povos indígenas, aos quilombolas, as pessoas que estão esperando aí por uma terra, por um direito ao território, ficou mais complicado ainda. O próprio Bolsonaro cita que os índios precisam se aculturar, né? Como é que você vê essa declaração do governo Bolsonaro que é necessário aculturar o índio? Exatamente, qual é a proposta do Bolsonaro? É tirar o índio da terra,
para que os latifundiários se apropriem dessas terras, que ainda hoje, mal e porcamente, os indígenas conseguem garantir. É apenas 12% do território que está demarcado hoje para a população indígena. O Bolsonaro quer o quê? Quer que os indígenas venham para a cidade se transformar em mão de obra barata. Quer que os indígenas venham para a cidade se transformar em trabalhadores para serem explorados. Porque os indígenas que têm suas terras hoje demarcadas, eles vivem nas suas comunidades de acordo com o seu modo de vida, que não é o modo de produção capitalista. Por isso que eles não produzem soja, eles não produzem gado, eles não produzem açúcar, eles produzem culturas de existência, né, para eles sobreviverem naquele espaço. O que o governo quer é que esses indígenas saiam dali para que essas terras sejam apropriadas pelos agricultores, os grandes produtores, o agronegócio, porque ali naquelas terras tem o quê? Tem fertilidade, tem mineral, né, e pode ter, inclusive, petróleo, né, em alguns desses lugares aí. Então, mais uma vez, Mariátegui volta a ser um teórico fundamental, ele vai dizer, não é a questão, entendeu? Não tem uma questão aí de que o indígena é ruim. Tem uma questão da terra. Os caras querem se apropriar da terra. Isso é tão verdade que logo que teve o início do governo, o ministro da Agricultura o ministro do Meio Ambiente foi até uma comunidade indígena que decidiu viver como se fosse capitalista. E eles plantam lá naquela terra deles, eles plantam soja, monocultura da soja. Então eles são considerados indígenas do bem. Então quando o indígena se submete a se transformar e a viver dentro do modelo capitalista, aí ele é do bem. Agora, se o indígena quer viver do seu jeito, do seu modo, conforme essa sua cultura, e garantir o seu território, aí ele é do mal. Então, isso é a lógica do governo Bolsonaro. Bolsonaro governa para o latifúndio, Bolsonaro governa para o agronegócio, Bolsonaro governa para os banqueiros, governa para os ricos. Então, essa é a lógica. Bom, nós estamos conversando com Elaine Tavares, que é jornalista e diretora do IELA. Como que você viu, Elaine, o adiamento pelo Supremo Tribunal Federal do chamado marco temporal, cuja decisão, cuja sentença valeria para o país inteiro em relação às terras indígenas? Foi decorrente da luta? O que houve? Você sabe que os indígenas são o grupo, né, populacional brasileiro que está em luta desde o primeiro dia do governo Bolsonaro, né? Porque quando o Bolsonaro assumiu, no primeiro dia de governo dele, ele já mexeu com as comunidades indígenas, né? Quando ele quis exterminar o INCRA, né? Quando ele quis tirar do Ministério da Agricultura a questão indígena. Então, o ataque foi imediato, porque o Bolsonaro realmente quer as terras indígenas para os latifundiários. O que é o marco temporal? O marco temporal é o seguinte, é dizer que as terras dos indígenas só podem começar a valer em 1988, quando a Constituição foi aprovada. Então, se tinha Choclen vivendo em um determinado lugar em 1988, então pode ser que aquela terra seja deles, mas se eles não estavam ali, não é. O que é um absurdo, porque a gente sabe que durante a ditadura militar, e muito antes também, os indígenas foram obrigados a sair dos seus territórios originais. Se tu coloca o marco temporal, é óbvio que essas terras, eles vão dizer que essas terras não são dos indígenas, porque eles não estavam ali, muitos não estavam no seu lugar de origem. Esses lugares de origem foram sendo retomados, é por isso que os indígenas chamam de retomada a ocupação dos seus lugares originais. Isso foi sendo feito aos poucos, depois da ditadura militar, né? Então, o que o governo quer, e não é só o governo de Bolsonaro, os anteriores também queriam um marco temporal. E essa tem sido uma batalha de anos dos indígenas. Então, o adiamento é bom e é ruim. É ruim também porque não define, porque é preciso que o Supremo Tribunal Federal acabe com isso, arquive isso, né? Porque não tem sentido estabelecer um marco temporal. Na verdade, é só uma espécie de jogada, né? Uma jogada dos latifundiários para poder retirar os indígenas dos seus lugares originais. E um exemplo disso é dos Guarani Kaiowá, por exemplo, de Mato Grosso, que estão nessa batalha há anos. Inclusive estão acampados nas beiras das estradas, lá no Mato Grosso, porque os latifundiários não querem entregar o território deles, que é o território original. Então eles não estavam ali, realmente, em 88, porque eles tinham sido expulsos dali, né? Então é muito importante que os meios de comunicação expliquem isso para a população, né? Porque o que fica parecendo é que os indígenas querem tomar um lugar que não é deles, querem pegar uma terra que não é deles. Quando os invasores chegaram aqui,
em 1500, eram 5 milhões de indígenas. Hoje tem menos de 1 milhão. E esses indígenas ocupam um espaço muito pequeno do nosso território. Então é um verdadeiro crime que o governo queira retirar esses companheiros e companheiras que hoje conseguiram, a muito custo de muita luta, de muito sangue, garantir a demarcação dos seus territórios.